Olá, gente, joia, tudo bem? Então, estou disponibilizando aqui para vocês o rito ordinário da comunhão dos enfermos, certo? Meu objetivo aqui é passar por esse rito com vocês, entender como é que ele funciona. Esse rito, ele foi tirado desse livro, a Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa. Então, ele é o rito oficial da igreja, em relação a essa questão do, da distribuição da comunhão dos enfermos. Então vamos lá analisar esse rito. Então ele é um rito muito rápido, muito simples. A ideia dele é ser um rito muito curto e é diante disso que a gente vai analisar aqui. Então ele inicia o seguinte, ritos iniciais. O ministro com veste conveniente essa função, então a gente já inicia com as nossas vestes de ministro, aproxima-se e saúda cordialmente o enfermo e todos os presentes. Então é essa parte inicial, né? A gente dizer que a gente chegou lá, dizer que é importante, mostrar que é importante esse momento, né? Importante. É Jesus que vem visitar esse enfermo, que vem visitar esse idoso, acrescentando as seguintes saudações. Então, ele vem no início, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, todos respondem amém. A paz seja nessa casa e com todos os seus habitantes. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Terminando isso, né? Aqui diz o seguinte, ó, pode também usar outras palavras da Sagrada Escritura, como na missa, né? Eu particularmente prefiro fazer só essa primeira aqui, principalmente para diferenciar da questão de uma missa, e com os quais os fiéis costumam saudar-se. Em seguida, depondo-se o sacramento sobre a mesa, adoram com todos presentes. É Jesus que chegou ao encontro, né? E como Jesus chegou ao encontro, olha o que lhe acontece logo em seguida. O ministro convida o doente e os demais presentes ao ato penitencial. Então, inicia o ato penitencial. Tem a mesma estrutura da missa, tá? Então, por exemplo, a primeira opção, eu coloquei duas opções, são três. Mas como a segunda, a gente usa-se muito pouco nas celebrações das missas, então, como se usa muito pouco, eu preferi não colocar aqui. A primeira dela, que é o Confesso a Deus, que é o seguinte, né? Essa introdução, irmãos e irmãs, conhecemos nossos pecados para participarmos dignamente dessa celebração. E aí, após um momento de silêncio, né, para exame de consciência, o ministro convida a confissão. Confessemos nossos pecados e todos juntos rezam, né? A oração do Confesso a Deus. E o ministro conclui. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. E todos respondem amém. Não precisa se alterar essa parte do rito. Pode-se dizer exatamente como o padre diria, né? Essa parte. Isso aqui não tem efeito de sacramento, e sim de ato penitencial. Outra forma do ato penitencial, que é a segunda, né? Que é que o ministro convida os fiéis à penitência. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para participarmos dignamente da santa celebração. Passa um momento de silêncio. Em seguida, o ministro, alguns presentes, propõe as seguintes evocações semelhantes. Uma opção, pode utilizar, por exemplo, o folheto, pode utilizar outra que segue essa estrutura, não tem problema, tá? Mas pode ser semelhantes, como está dizendo. Mas aqui uma opção para poder ficar mais prático. Então, Senhor, que pelo mistério pascal nos obtivesse salvação, tem de piedade de nós, todos respondem, né? Senhor, tem de piedade de nós, e assim continua. E o ministro conclui da mesma forma o ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, repara, qual que é o início? Inicia lá nesse saúde do enfermo, começa com o nome do Pai, faz a saudação, né? A paz seja nessa casa, e depõe o Santíssimo Sacramento na mesa. É importante preparar uma vela, né? Pedir também que esteja preparado uma água, porque nós vamos utilizar para a purificação da teca ou da água que está sendo levada. Então, isso é importante pedir nesses momentos também. Então, depois disso, tem aqui duas opções para penitencial. Se fizer uma, não se faz a outra. Vice-versa. Beleza? Terminado o ato penitencial, nós já vamos direto para a breve leitura da palavra de Deus, em que poderá ser lido por um dos presentes, não necessariamente tem que ser o ministro, tá? Ou pelo próprio ministro, um texto da escritura, como, por exemplo, o evangelho do dia, né? Ou outros textos que ele tem aqui de sugestões. Então, terminou lá o ato penitencial, pode ler o evangelho do dia, ou então aqui tem sugestões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens bíblicas de sugestão de textos para serem lidos, certo? Então, ou se reza o evangelho do dia, ou um desses textos aqui de sugestão. De preferência, o próprio evangelho do dia. Ou outro texto possa ser interessante naquele momento. Pode ser feita uma... Aqui não é oficial, não é parte do rito oficial. Pode ser feita uma análise, um estudo, ou uma pequena reflexão ali da palavra de Deus que foi lida. Não faz parte do rito,
Então use com sabedoria isso, essa acréscimo do rito. Né? Não queira ali naquele momento transformar esse rito num rito longo, num rito cansativo. Ele é um rito muito curto. Então use com sabedoria esse acréscimo. Terceiro momento, sagrada comunhão. O ministro, com essas palavras semelhantes, introduz a oração do Senhor, Pai Nosso. Agora todos juntos rezemos a oração como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Todos rezam juntos a oração do Pai Nosso. Então, depois do Pai Nosso, nós já vamos direto à parte da comunhão. O ministro, então, você vai pegar ali uma das hostes e o ministro apresenta o Santíssimo Sacramento dizendo como. Então, aqui tem duas opções. Ou, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou também pode dizer, né? Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o doente, todos que forem comungar, dizem, né? Ou seja, todos. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. E aí, a partir disso, nós entregamos a comunhão. O ministro aproxima-se do doente, apresenta ali o sacramento e diz o corpo de Cristo. As pessoas que vão comungar recebem a comunhão como de costume, assim como nós já estamos acostumados. E aí, terminada depois a distribuição da comunhão, o ministro faz a purificação de costume. Se for conveniente, observe-se o silêncio sagrado por um tempo. Então, nesse momento aqui, depois de entregar a comunhão, faz a purificação para que evite, né, que alguma partícula, algum segmento fique ali na teca ou na âmbula que estiver sendo levada. E depois disso, depois desse momento de silêncio sagrado estiver ou da purificação, o ministro conclui com a oração. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 opções de orações. 3 orações fora do tempo pascal e 2 orações para o tempo pascal. Nós vamos apenas uma delas, tá? Então não vamos usar 5 orações, apenas uma delas. Então, se for fora do tempo pascal, escolher uma dessas 3. Se for no tempo pascal, escolher uma dessas 2. Terminada essa oração, depois da comunhão, já vamos para os ritos finais, em que o ministro, invocando a bênção de Deus, persigna-se dizendo, persigna-se fazer o sinal da cruz. O Senhor Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. E todos respondem amém, e assim o rito se encerra. Então, repare que é um rito muito rápido. Não é um rito que foi criado para ser demorado, um rito que demore mais do que 5 minutos. É um rito simples. O objetivo desse rito, levar a comunhão, tem que ser um momento simples. Quem tem que aparecer é o próprio Jesus. Certo? Então, obrigado. Possamos juntos melhorar cada dia mais nos nossos conhecimentos e nossa vivência com Jesus.